Olá, pessoas que sonham um dia inteiro um trem-bala no Brasil. Tudo bem com vocês? E aí, por que será que a China investe tanto em trem-bala? Vamos saber? Em agosto de 2008, a China inaugurou a sua primeira linha de alta velocidade. E atualmente, 13 anos depois, os chineses já detêm 2/3 de toda a rede ferroviária mundial de alta velocidade, com planos para até 2035. É engraçado que ele mostra Hong Kong, que tem só um pedacinho, né? De todas as suas cidades com pelo menos 500 mil habitantes possuírem a disponibilidade de trens-bala. Esse tipo de transporte ferroviário, que surgiu nos anos 60 no Japão, vem se tornando cada vez mais popular no século XX. Mas esse número que ele passou ali tá meio estranho, porque até onde eu sei, a China... esse vídeo já é do ano passado, mas até onde eu sei, a China já tem mais do que o mundo inteiro em linhas de trem-bala, né? São 42 mil quilômetros, já dá mais do que o mundo todo somado. 21, graças à sua eficiência, rapidez e por ser mais sustentável que o transporte aéreo e rodoviário. No entanto, o investimento em trem-bala é extremamente caro e a construção costuma demorar para ser finalizada, como por exemplo nos Estados Unidos, que apesar de ser a maior potência do mundo, possui apenas uma linha de alta velocidade e uma segunda proposta. Assim, uma linha de alta velocidade, que não chega a 340 km por hora como é na China, se não me engano é 100 e alguma coisa. Porque nos Estados Unidos, né, eles têm essa cultura do carro, de transporte rodoviário, então eles inventaram uma desculpa de que, não, a gente tem muita montanha, não dá para ter trem-bala. E aí vem a China e tem trem-bala daqui para o Tibete, sabe? Sei lá, 4.000 metros de altura. Eu sei que daqui eu moro, daqui eu digo no nível do mar, né? Que eu moro mais ou menos no nível do mar. Até Shangri-La, que é em Yunnan, dá 3.200 metros de altura, tem trem-bala. E aí os Estados Unidos, mas a gente tem muita montanha, não dá para fazer trem-bala aqui. É porque é o lobby das indústrias de carro que não deixa os caras fazer trem-bala. Na Califórnia, para conectar Los Angeles a São Francisco, que foi iniciada em 2015 e tem previsão de ser concluída apenas em 2029. 14 anos para construir uma linha. 14 anos, maluco, para construir uma linha de São Francisco a Los Angeles. Nossa senhora. Até lá a China já dobrou a quantidade de linha de trem-bala que eles têm pelo país inteiro. E nesse vídeo, vamos entender como o governo chinês conseguiu expandir sua malha ferroviária tão rapidamente, superando outros países com longas tradições em transporte ferroviário e os interesses por trás do investimento massivo nesse transporte. Para entender essa política, precisamos olhar para a história moderna da China. O rápido desenvolvimento a partir dos anos 90, que tornou a China a indústria do mundo e a segunda maior economia do planeta, está fortemente atrelado ao alto investimento em infraestrutura, sendo a economia chinesa a mais dependente dos gastos com investimento entre as grandes economias do mundo. Isso é verdade. Com 43% do PIB da nação vindo de investimentos. Esse fator foi e continua sendo fundamental para o crescimento chinês, pois há cidades que na década de 80 poucos teriam ouvido falar e hoje são grandes metrópoles, construídas com base no comércio e mão de obra abundante e barata. E na base desse crescimento está a infraestrutura, principalmente desde 2009, com os trens de alta velocidade. Nessa época, visando responder à crise financeira de 2008, o governo chinês decidiu priorizar a modernização da sua infraestrutura ferroviária, visando criar milhões de empregos e impulsionar a demanda por concreto e aço. Mas a conversa sobre trem-bala na China já tinha começado muito antes de 2008. Foi um processo aí até para entender em que empresa que ia trazer trem-bala para a China, porque a China não tinha trem-bala, não tinha tecnologia nem capacidade para fazer naquela época. Então vieram empresas de fora, né? Vem empresa japonesa, vem empresa francesa, tá? Que aí chega aqui, eles tiveram que compartilhar a tecnologia. Mas foi um processo que começou bem antes de 2008. Eu não tenho certeza qual ano que era, mas foi bem antes. Hoje, 12 anos depois, a rede ferroviária de alta velocidade tem uma extensão de 38 mil quilômetros,
e conecta Hoje já são 42 mil quilômetros, né? Que esse vídeo eu acho que é de 2022 ou início de 2023. quase todas as grandes cidades da China, facilitando a locomoção de mais de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas anualmente. Tem um negócio interessante da China, que não tem teto de gasto. Tem essa coisa de teto de gasto. Tem que meter dinheiro infinito na Huawei, porque a Huawei precisa fazer chip. Vai meter dinheiro infinito, maluco. Vão contratar engenheiro pagando $1 milhão por mês? Vão contratar. Tem que fazer trem-bala para o país inteiro? Tem que fazer trem-bala. Não tem teto de gasto, sabe? Não tem. Esse feito é ainda mais impressionante, pois a China possui a maior rota de alta velocidade em operação do mundo, entre Pequim e Guangzhou, com mais de 2.298 quilômetros de extensão, distância praticamente equivalente aos municípios de São Paulo e Fortaleza. Hoje tem um trem que sai de Guangzhou para Beijing, chega lá em 7 horas e meia, o trem viaja 350 km por hora. Mas dá para ir de trem de Hong Kong até o Tibete. Tem que ir de Hong Kong até algum lugar aqui na China, daí vai para Chengdu, em Chengdu pega um outro trem para o Tibete. Mas dá para fazer. Além da recente inauguração do trem Maglev, que é o mais rápido do mundo, chegando à velocidade de 600 km por hora. Mas isso só tem um trecho, né? Não tem na China inteira ainda, porque as linhas... Aí é que é o problema, né? A China construiu uma malha ferroviária de trem-bala para trem que vai aí até perto de uns 280 km por hora. Aí agora eles têm esses trem de 350, tem que ser outra malha, porque tem que ter mais estabilidade. E aí já estão falando desses maglev de 600 km por hora, tem que ser outra malha ferroviária. É um troço muito complicado. Com isso, surge a primeira pergunta, que é por que a China tem o investimento em trem-bala como uma prioridade governamental? E o principal motivo é político, pois a ideia do Partido Comunista Chinês é unificar o país e reprimir os movimentos separatistas. Os caras estão usando trem-bala para reprimir movimentos separatistas? O que a coisa tem a ver com a outra, cara? Algo que se torna mais viável com ferrovias que unem o país inteiro. Um exemplo disso é a linha ferroviária de alta velocidade que custou 26 bilhões de dólares entre Lanzhou e Urumqi, a capital de Xinjiang. Lanzhou e Urumqi, capital de Xinjiang. Uma província onde a maior parte da população é composta por uma minoria étnica muçulmana, com forte sentimento separatista. O resultado tem sido um grande elefante branco, pois o retorno financeiro anual tem sido insuficiente até para cobrir o custo de eletricidade. Então, cara, é que não é necessariamente para dar lucro, né? É para fazer movimentar. E outra, a China faz coisa por longo prazo. Eles querem desenvolver o noroeste do país, e isso vai levar tempo. Então, eles constroem agora para colher no futuro. Então, os caras ficam pensando nessa ideia de lucro. Eles não teriam feito nenhuma linha de trem-bala, provavelmente. Que evidencia que a ideia por trás dessa construção está muito ligada a manter Xinjiang sob o controle do governo central. Outro motivo importante seria a demanda, pois com 1,3 bilhão de pessoas, 28% de toda a produção de manufaturados do mundo, além de uma economia que cresceu quase 12 vezes desde 2000, é natural a crescente demanda para locomover rapidamente pessoas e produtos. Tal demanda é ainda maior com a rápida urbanização desde os anos 90, quando antes apenas 23% da população morava em áreas urbanas. Isso aí parece aqui no sul, em Guilin, por causa das montanhas de calcário. Enquanto hoje, esse número já subiu para 64%, fazendo a China possuir 102 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, em comparação a 35 de toda a Europa e 10 dos Estados Unidos. Surge a segunda pergunta, que é como a China conseguiu construir tantas linhas de alta velocidade, enquanto outros países desenvolvidos não conseguiram. Como será? Como será? Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham que acontece na China, que não acontece na Europa, não acontece nos Estados Unidos, que fez a China ter a maior malha ferroviária de trem-bala do mundo em tão pouco tempo? E outra, né? Não só ter isso tudo, mas ter uma tecnologia própria que hoje eles conseguem exportar.
né? Hoje eles já constroem em outros países. Tem trem-bala da China que vai para o Laos, e aí eles instalaram uma linha de trem-bala na Indonésia, e agora eles querem levar linha de trem-bala do Laos até a Tailândia. O que será que aconteceu na China? Sim, eu não sei. Deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham. Nesse caso, é importante considerar a prioridade que o país coloca na questão e a característica do governo chinês, pois, inicialmente, os trens eram importados ou construídos através de transferência de tecnologia estrangeira. Mas, como em outros setores de tecnologia, a China conseguiu desenvolver rapidamente a tecnologia do setor e hoje é um dos principais líderes do mercado, além de padronizar os projetos e processos de construção, como viadutos e túneis, o que reduz os custos e o tempo de construção. Alguns outros fatores também são essenciais na redução de custos, como a mão de obra mais barata que a de países desenvolvidos e a malha ferroviária que cruza majoritariamente áreas rurais, onde muitos terrenos são de propriedade governamental e o preço de terrenos privados são mais baratos, tornando o custo de compra terreno governamental, isso é meio estranho. De terrenos apenas 8% do custo total do projeto, em comparação com 20% dos Estados Unidos. Essa vantagem chinesa fica ainda mais evidente quando, no país, o custo de construção de uma ferrovia de alta velocidade é de cerca de 17 milhões de dólares por quilômetro, enquanto na Europa o custo chega até 39 milhões de dólares, e nos Estados Unidos o custo fica ainda maior, sendo de 54 milhões de dólares por quilômetro. A competição também é um fator importante, pois na Europa, por exemplo, há uma grande disponibilidade de empresas aéreas de baixo custo, como a EasyJet e a Ryanair. Não, mas aqui na China também tem. Onde passagens abaixo de 15 dólares podem ser facilmente encontradas. Agora, isso é uma parada que não tem na China, que na Europa é uma sacanagem. Eu já peguei voo na Europa por 7 euros. Isso não existe na China, sabe? Não existe. Aqui não tem passagem de avião barata nesse nível. Eu não sei como é que eles fazem para manter esses preços da Europa, mas é um troço absurdo de barato. Aqui na China, daqui para Shanghai, por exemplo, que dá, sei lá, 2h30 de voo, vai custar uns 1.500 renminbi de volta, sabe? Não é barato. Entretanto, na China, os preços das passagens aéreas costumam ser bem mais caros para distâncias parecidas, tornando o preço do transporte ferroviário relativamente parecido com o aéreo, pois apesar do tempo de viagem ser ligeiramente maior, o tempo perdido por check-ins e outras burocracias de aeroportos faz o uso de trem-bala competitivo, tanto pelo preço quanto pelo tempo. Vocês têm a ideia, eu moro numa cidade relativamente pequena, né? E não tem aeroporto aqui. E também, obviamente, não tem uma malha de ferroviária de trem-bala grande para cidades maiores. Então, se eu quiser ir, por exemplo, para Shanghai, eu não consigo ir direto daqui. Eu tenho que ir para Guangzhou, e de Guangzhou eu pego um trem que vai para Shanghai. Se eu quiser ir de avião, eu tenho que sair daqui 1h30, 1h40, 2 horas de carro até o aeroporto em Guangzhou, chegar lá 1h30 antes do voo, e aí mais 2h30 de voo, dá quase o mesmo tempo do trem, é quase o mesmo preço. É isso, claro, né? Que se eu morar em Guangzhou, vale mais a pena pegar o avião do que pegar trem, né? Mas morando em cidades um pouco afastadas de aeroportos ou de estações hub, né, de trem, o avião vai dar no mesmo. Além disso, o transporte aéreo na China é notório por atrasos, pois a maior parte do espaço aéreo é controlado pelos militares, deixando apenas 30% de todo o espaço aéreo chinês disponível para aeronaves civis. Volta e meia cancela, assim, bateu um vento com uma chuva mais forte aqui no sul, cancela. Enquanto em Hong Kong os caras voam até com furacão, taifun, tufão, assim, tufão fraco, né? Aqui na China, bateu um vento com chuva mais forte aqui no sul, os caras já param de voar. Em comparação a 80% dos Estados Unidos, que acaba gerando um grande congestionamento no tráfego aéreo do país. E no caso ferroviário chinês, os benefícios vão muito além do lucro, pois apesar da China Railway Group, a empresa de construção chinesa,
ter apresentado um lucro de 4,1 bilhões de dólares em 2020, o benefício para a população é enorme, pois traz tempos de viagens reduzidos, maior segurança e facilita a mobilidade urbana. A facilidade de locomoção com trem-bala também ajuda no desenvolvimento de grandes cidades, Sim. pois com 4 das 10 cidades mais caras do Isso é mundo Hong Kong. em termos de valor de aluguel, sendo elas Hong Kong, Pequim, Shenzhen e Xangai, é fundamental que a população que mora nos subúrbios, onde o aluguel é mais barato, seja capaz de se locomover rapidamente para trabalhar e estudar. Mas aí eles vão de metrô, não vão de trem, né? São duas coisas bem diferentes. As coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outro ponto importante é o aumento do turismo em cidades menores, Também, isso sim. que antes demoravam horas para serem acessadas, e agora com as linhas ferroviárias, essas podem ser acessadas em um tempo muito menor. Portanto, a China mostrou-se capaz de desenvolver uma enorme malha ferroviária de alta velocidade em pouco mais de uma década. E os efeitos dessa prioridade colocada pelo governo chinês estão sendo extremamente positivas para o rápido desenvolvimento da nação, principalmente para o leste, que é a principal região econômica do país. É onde mora a maioria do Todavia, povo, né? os efeitos de linhas deficitárias e a dívida da China Railway, que já ultrapassou 850 bilhões de dólares, são fatores preocupantes para o país continuar com sua expansão impressionante. Diz o Ideias Radicais que a China vai quebrar por causa dessas dívidas de trem-bala aí. Que desperta tanto interesse no Ocidente. Muito obrigado. Pô, o videozinho foi legal, né, gente? Foi legal. Né? Eu achei que vinha mais um inteligência artificial aí, mas até que o vídeo foi da hora, né?